A galinha que bota os ovos é a primeira que canta. E no caso que eu vou comentar nesse vídeo, quem vai dizer é você, não sou eu não. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça, e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Principalmente nesse ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na manhã de 11 de outubro e aqui em Alagoas amanheceu em polvorosa com a notícia de uma operação da Polícia Federal que investiga casos de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa no ano de 2019. E um dos alvos dessa operação é o atual governador Paulo Dantas. Inclusive a juíza Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, também determinou que o afastamento do atual governador pelo período de 180 dias. Dito isso, e aqui eu quero deixar evidente, tirar logo esse bode da sala, que eu defendo que todo caso que necessite ser investigado pela Polícia Federal, por quem quer que seja investigado dentro da lei, sem nenhum problema algum, com amplo direito de defesa para todo mundo. Mas o que chama a atenção é que essa operação, isso é um caso de 2019, isso é uma operação de funcionários fantasmas, rachadinha, também tem noticiário colocando esse termo, ocorrido há menos de 20 dias, ou há 20 dias, enfim, da eleição em segundo turno contra o atual governador do estado, que é franco favorito a vencer as eleições em 30 de outubro. Paulo Dantas já botou em cima do Rodrigo Cunha, já nas urnas do primeiro turno, 20 pontos de diferença. E saiu a primeira pesquisa de segundo turno aqui em Alagoas, foi divulgada no dia 10, ontem, na segunda-feira. E que deu o Paulo Dantas também nessa diferença de pontos. Na mesma casa de diferença de pontos para o Rodrigo Cunha. E eu já afirmei aqui, inclusive, em outros vídeos, que nessa diferença de pontos do primeiro para o segundo turno, não tira a diferença. Teria que ser um fato muito inédito para tirar a diferença. E é nisso que a campanha do Rodrigo Cunha aposta agora. Ou vai apostar agora, a partir dessa operação. A decisão de afastamento é monocrática, então cabe recurso, pode ser derrubada, o governador pode votar o exercício do mandato. De todo modo, essa operação não impede que ele continue em campanha, nada disso. É apenas o afastamento do cargo de governador. O Paulo Dantas foi eleito pela Assembleia Legislativa numa eleição indireta realizada em maio, porque o então governador Renan Filho renunciou ao mandato em 2 de abril para concorrer ao Senado nas eleições desse ano, inclusive sendo eleito com 56% dos votos dos alagoanos. E por que eu comecei o vídeo dizendo que a galinha que bota os ovos é a primeira que canta? Na noite de 10 de outubro, ontem, a assessoria da campanha de Rodrigo Cunha convocou toda a imprensa para uma coletiva que seria realizada na manhã de hoje, 11 de outubro, no hotel, no Ritz Hotel, que é um hotel luxuoso aqui em Maceió, onde se faz esse tipo de evento, enfim, eventos empresariais, enfim, eles têm grandes salões lá. Essa convocatória se deu às 19 horas, para ser mais exato eu recebi a convocatória, que esse print está passando na tela para vocês, às 19 horas e 11 minutos de segunda-feira, 10 de outubro. Amanheça o dia dizendo que a coletiva tinha sido suspensa e que o motivo da coletiva, foi uma nota do Rodrigo Cunha. O Rodrigo Cunha ia reanunciar o que todo mundo já sabia, o que ele vem dizendo desde sempre, que não apoia nem Lula nem Bolsonaro para presidente da República, que ele é aliado do povo de Alagoas e que vai se relacionar com qualquer presidente que seja eleito. Eu pergunto a vocês por que um candidato a governador que disputa o segundo turno, que é senador de mandato, convocaria toda a imprensa alagoana para dizer o que já vinha dito antes, o que já vinha dizendo antes. Coincidentemente, ou não, nesse mesmo 10 de outubro houve uma reunião geral da campanha do senador Rodrigo Cunha, que estava o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, enfim. E agora vem essa informação. E após a reunião sai a convocatória para a imprensa, que a Polícia Federal, no atual governo Bolsonaro, ela está extremamente
aparelhada. Não foram poucas as trocas de comando da Polícia Federal ou de delegados que investigaram aliados e os filhos do presidente Jair Bolsonaro. O que a gente tem evidente aqui é evidenciado esse aparelhamento da Polícia Federal, inclusive o próprio STJ se contradisse. Essa decisão da ministra contradiz uma decisão anterior do STJ de caso parecido. O STJ suspendeu as investigações, enfim, ou fez voltar a estaca inicial do caso das rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República. E nesse caso, que é parecido aqui em Alagoas, manteve com a operação há 20 dias, ou menos de 20 dias, enfim, da eleição de segundo turno, tendo o governador Paulo Dantas 20 pontos na frente do senador Rodrigo Cunha na corrida para o governador do estado. Pode ser apenas uma coincidência? Pode. Mas qual a probabilidade disso? Por que o Rodrigo Cunha chamaria a imprensa alagoana toda, completa, para dizer que não apoia nem Lula e Bolsonaro, que essa já era a posição política que ele já tinha adotado em relação às eleições presidenciais desde o começo? Não tem sentido eu convocar uma entrevista coletiva para dizer o que todo mundo já sabe, para não dizer nenhuma novidade sobre o processo eleitoral desse ano, né? A gente teve recentemente a declaração de apoio a Bolsonaro do prefeito Maceió JHC, que eu comentei no vídeo anterior, que é um dos principais aliados de Rodrigo Cunha. Você tem o Arthur Lira, que coordena toda a campanha, o grupo político no qual o Rodrigo Cunha faz parte. Então, a expectativa, inclusive minha, eu saí perguntando a colegas, enfim, se era isso que o Rodrigo Cunha ia declarar, o apoio a Bolsonaro, enfim, apoio presidencial. No caso, só tinha sentido convocar a coletiva se fosse para dizer que ia votar com o Bolsonaro e ele ter tempo de dar suas justificativas, uma vez que tem a questão da mãe dele, que foi assassinada, e que na hora da Câmara julgar aquele que foi condenado como mandante do crime, que era o então deputado Talvânio Albuquerque, dos 20 e tantos deputados que votaram contra a cassação do Talvânio, só o então deputado Jair Bolsonaro foi defender o Talvânio e atacou a Ceci, depois deu uma entrevista de televisão e falou da Ceci, enfim, na época. Então o Rodrigo tem motivos, inclusive pessoais, para não apoiar Bolsonaro. Isso é fato e não necessariamente não é um demérito. Mas convocar uma coletiva apenas para dizer que não vai apoiar Bolsonaro nem Lula, algo que já estava dito, não tem sentido. Teria sentido se fosse para dizer que apoia Bolsonaro. Ou até o Lula, de repente. Vai saber. E aí fica a pergunta a você que assiste esse vídeo. Era a galinha já cantando os ovos que ainda não colocou, que colocaria ou não? Fica essa pergunta no ar. Eu, por responsabilidade jurídica, não vou afirmar nada nesse vídeo, não estou afirmando nada nesse vídeo. A única coisa que eu vou afirmar nesse vídeo é que a gente precisa ter instituições no país que sejam de fato de Estado, que não estejam à mercê dos interesses políticos de governantes, de partidos, de figuras com influência política. A gente precisa ter instituições que passem ao largo desse tipo de questões. As polícias todas, desde a Guarda Municipal, polícias militares, Polícia Federal, Polícia Civil, o Poder Judiciário em todas as suas esferas e áreas de atuação, Justiça do Trabalho, Justiça Comum, STJ, Tribunais de Justiça, Supremo Tribunal Federal, todos esses órgãos eles precisam passar ao largo das disputas políticas, dos interesses políticos. E suas ações não podem servir como instrumento de ação política no time certinho. Acabou de sair pesquisa, amanhã vai sair outra pesquisa, deve dar o mesmo número, já que é da Fundeps que sai no dia 12 de outubro. Fundeps e Ibrap, que já saiu no dia 10, eles têm casado os seus resultados, têm tido essa coincidência de resultados. As pesquisas em Alagoas, elas praticamente, a última semana, praticamente cravaram o resultado eleitoral, salvo a votação do segundo colocado para o Senado, que foi o Davi Davino, que apareceu maior do que na urna do que vinha dando as pesquisas. E aí o Renan um pouco mais abaixo, tal, mas nada, nenhum disparate. Mas para governador, essencialmente, que é a eleição que está em disputa agora aqui em Alagoas, praticamente cravaram o resultado em votos válidos, enfim, a pesquisa da última semana. Então é praticamente impossível para o Rodrigo Cunha virar esse jogo, salvo um fato novo. Se esse fato dessa operação, a depender ainda do desenrolar, eu estou gravando e as coisas estão acontecendo nesse momento.
Se terá o efeito eleitoral esperado ou não, a gente não tem como dizer agora, tem que esperar mais o andamento, se aproximar, vir as eleições, etc., o desdobramento disso na campanha. Mas que tem muita cara de uma estranha coincidência, isso tem, né? Repito, não tem sentido convocar a imprensa alagoana inteira para dizer o que todo mundo já sabe, para não apresentar nenhuma novidade. E foi isso. Na noite de 10 de outubro, convocou-se a imprensa inteira para uma coletiva. Para mim foi quando eu acordei, porque eu durmo cedo, mas enfim, ainda já na noite, madrugada de 10 de outubro, mudou e saiu a nota com um videozinho, ele dizendo que nem é Lula nem é Bolsonaro. Não tem sentido esse tipo de coisa. E aí você que assiste esse vídeo diz se a bola foi cantada ou não. Eu, por responsabilidade jurídica, não afirmo nada. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar para você, é de graça. E você nos ajuda a chegar a mais pessoas. Também peça que compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Inclusive no WhatsApp e Telegram, se você tiver. Porque assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo brasileiro. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar de tudo que eu acabei de falar. Mas só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.